Bom, pessoal, mais um exercício de lei de propagação de variância e covariância. Mais uma vez aqui recorrendo a um exemplo da topografia. Bom, como que é esse exemplo aqui, né? Esse exercício que a gente vai resolver agora. Ó. Então, eu tenho um ponto A e quero determinar um ponto B. Eu conheço as coordenadas do ponto A, quero determinar as coordenadas do ponto B. Claro, então eu tenho as coordenadas no sistema local aí, ok? Topografia no sistema local do ponto A, tudo bem? X de A, Y de A, e tem as coordenadas também, e tem também o desvio padrão de cada uma dessas coordenadas. Então tem as coordenadas aqui, as coordenadas horizontais, né, do ponto A, aqui é planimetria. Coordenadas horizontais no sistema local aí qualquer do ponto A e o desvio padrão dessas coordenadas. Então esse ponto aqui foi previamente calculado, certo? Então tem um desvio padrão aí dele. Aí em campo eu medi a distância, por algum método de medida de distância, eu medi a distância horizontal do ponto A até o ponto B. E também tem o desvio padrão, a incerteza também, né? O desvio padrão dessa distância. E medi também o azimuth, né? Do ponto A ao ponto B. Tá? Então tem o azimuth do ponto A ao ponto B e também tem o desvio padrão desse azimuth. Aqui pode ser assim, ó. Esse norte aqui também não estou muito preocupado aqui, né? Enfim, aqui a gente está na aula de lei de propagação de variância e covariância, isso aqui é um exercício. Mais questões de topografia. Não estou preocupado com que tipo de norte que é esse, qual norte que é, enfim. Vamos imaginar que esse azimuth aqui, então, foi baseado aqui numa determinada direção de referência, né? E lá em campo, com a estação total, medir esse ângulo por leitura conjugada, certo? Um ângulo na posição direta, um ângulo na posição inversa, aí você tira a média, está aqui o azimuth aqui, tá? E aqui eu tenho o desvio padrão desse azimuth, que vai ser, no final das contas, a precisão nominal aí, angular da sua estação total, tá? Eu sempre lembro do meu amigo, o professor Vano Klein, que comenta que a precisão nominal das estações totais, né? A precisão angular nominal das estações totais que a gente acha no manual é para um ângulo medido com leituras conjugadas, tá? Com uma leitura conjugada. Então, é isso que a gente está pensando aqui. No livro do Guilani também tem isso. Adjustment Computation. Procurem no Google aí o que vocês acham desse livro. Bom, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir as coordenadas do ponto B, x de B, y de B, e quero saber, claro, que lei de propagação de variância e covariância, o principal, né? Ver como que calculo o desvio padrão de x de B e y de B. De novo, esse exercício, primeiro eu deixo ele algébrico, sem dar valores numéricos, para a gente montar aqui o esqueminha, e depois no final eu passo valores, tá? Então, vamos para a solução aqui. Como sempre, a primeira coisa a se fazer, né, é ter a equação que relaciona aquilo que eu quero determinar com as grandezas que eu conheço, né, com as variáveis que eu conheço, o desvio padrão. Então, o que eu tenho que fazer, então, uma equação para x de B e y de B em função dos caras lá que eu conheço. Então, x de B. A topografia a gente sabe que x de B é x de A mais a distância horizontal do ponto A ao ponto B vezes o seno do azimuth entre o alinhamento AB. Y de B é Y de A mais a distância de A para B vezes o cosseno do azimuth do alinhamento AB. Bom, é isso. Lá da topografia. Bom, aqui não é uma topografia, né, mas só não vou explicar aqui, não vou dar detalhes, mas só você montar aqui o triângulo, né? Ó. Monta o triângulo aqui, isso aí sai fácil aí. Aí vocês dão uma pensada, vou montar aqui em cima que é mais fácil, né? Aí vocês, por seno e cossenos aqui, vocês descobrem a x de A, por exemplo, você tem o x de A é até aqui, né? O x de B tem que chegar até aqui. Então é x de A, que a gente já tem ali o x de A, mais essa parcela. Aí vocês vão parar para pensar e vocês vão ver que essa parcela aqui é a hipotenusa, né? Vezes o seno do ângulo, né? O seno do ângulo que vai te dar lá
o cateto oposto. E a mesma ideia com o y de B, né? Vai ser o y de A, que eu tenho até aqui. Aí essa outra parcela aqui, ó, que falta vai ser a distância, vai ser a hipotenusa que multiplica o cosseno do cateto, no caso aqui o cateto adjacente. Tá, moleza? Aí dá uma rascunhada aí que vocês vão relembrar. Bom, com isso aqui, com essa equação aqui, se tivesse valores eu aplicava, tenho aí o valor de x de b e y de b. Tá? Eu teria aí o valor. Aí o lance aqui, o que é? Descobrir qual que é a matriz variância-covariância de x de b e de y de b, né? Que a gente já viu, né? Na equação geral, matriz das derivadas parciais que multiplica a matriz variância-covariância dos elementos que eu conheço. Quem que eu conheço? X de A, Y de A. Isso aqui é um guia, ó, para mim saber como vai ser minha diagonal principal. Distância AB e azimuth AB. Tá? Nessa sequência que a gente vai formar. E B transposta. Tudo bem? Então tá aí a equaçãozinha de sempre. Então a matriz variância-covariância de x de b e y de b, que eu quero descobrir, né, vai ser a matriz das derivadas parciais D, que multiplica a matriz variância-covariância dos elementos que eu conheço, D transposta. Bom, vamos ver aqui onde a gente vai pôr. Vamos por aqui, ó. Vamos puxar aqui. O que vai ser a matriz variância-covariância dos elementos que eu conheço? De x de A, y de A, da distância AB e do azimuth AB. Isso vai caber aqui. O que vai ser? Ó? Bom, estou considerando covariâncias nulas, né? Eu estou considerando que todas essas medidas aqui são independentes. Eu estou considerando covariâncias nulas. Se eu tivesse colocado alguma informação de covariância, não tem problema nenhum. É só vir aqui e entrar. Então aqui vai ser a variância de x de A. O outro elemento da diagonal vai ser a variância de y de A. Depois vai ser a variância da distância AB. E vai ser a variância do azimuth AB. Tá? Os elementos fora da diagonal, como eu já mostrei no exercício 4, já falei que eu ia adotar essa nomenclatura, ou no exercício 3, não me recordo agora, aqui vai ter um monte de zero. Então eu vou usar essa aqui na hora da aula, aqui, ó. Vou colocar esse zerão grande em cima e embaixo, vocês sabem que só tem a diagonal principal, os demais elementos da matriz aqui é tudo zero. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Só para aqui, ó, o desvio padrão do azimuth AB, porque o restante aqui é tudo medida linear. Eu não posso misturar medida linear aqui e colocar o valor aqui em graus. Então isso aqui eu tenho que passar para radianos. Aí depois que eu passar em radianos, claro, eleva ao quadrado que aqui entra a variância. Então isso aqui eu tenho que passar para radianos. Né? Passar para radianos, algo que está em graus, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar, né, pelo famoso π e dividir por 180 graus. Tá? Para passar de graus para radianos. Então esse cara aqui eu tenho que passar lá. Tá? Então sempre não esqueçam disso. Não pode misturar, né? Tá? Vamos ver a B. O que vai ser a B? Vou colocar mais em cima aqui para caber. O que vai ser a B? A única que está faltando agora. Quantas equações eu tenho? Tenho duas equações. Então a gente já viu que a D, o número de equações, é igual ao número de linhas. Ao número de linhas da matriz D é igual ao número de equações que eu tenho. Então eu tenho duas equações. E quantas colunas eu terei na minha matriz D? É o número de colunas. Então aqui eu vou ter duas linhas. Por número de colunas é igual ao número de valores observados que eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então vai ser 2 por 4. Aí eu tenho que derivar, pessoal. Derivada parcial da equação de x de b, eu tenho que derivar primeiro em relação a quem? Eu tenho que seguir a mesma ordem lá, pessoal, ó, que eu informei a diagonal principal da MVC com ensino. Então eu tenho que derivar primeiro em relação a x de a. Aí, derivada da equação de x de b, tem que derivar em relação a quem agora? Em relação a y de a. A mesma ordem lá da MVC. Derivada da x de b em função da distância AB. E derivada da equação de x de b em relação ao azimuth AB. Pronto, derivei a primeira equação. Agora tem que derivar a segunda, né? Ó.
derivar a segunda equação. Então vai ser a derivada da y de b na mesma ordem, em relação a x de a. Derivada da y de b em relação a y de a. Derivada da equação de y de b em relação à distância b. E derivada da equação de y de b em relação a azimuth AB. Bom, o que vai dar isso aqui? Deixa eu apagar aqui algum lugar aqui para a gente fazer. O que vai dar isso? Vamos pensando nas derivadas aí, enquanto eu apago. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. Bom, o que vai dar? Então, vamos lá. O que vai ser a B? Então, vamos lá. Derivada da primeira equação em relação à derivada parcial da primeira equação em relação ao x de a. Bom, está aqui o x de a sozinho ali, 1. Em relação ao y de a. Na primeira equação, o y de a não tem. É como se tivesse aqui mais 0 vezes y de a. Então, a derivada é 0. Derivada da primeira equação, derivada parcial da primeira equação em relação à distância b. Bom, a distância b está nessa parte aqui. Então, isso aqui é como se fosse um valor constante. Desce 1 aqui, só na distância b vai ficar só seno do azimuth AB. Derivada parcial da equação, da primeira equação x de b em relação ao azimuth AB. Bom, regra da cadeia. Ele está nesse todo aqui primeiro, né? Aí, derivada de seno é cosseno. Então, esse distância b permanece, vai ficar distância b vezes cosseno do azimuth AB. Segunda equação, derivada parcial da segunda equação em relação ao x de a. Bom, não aparece x de a lá, então aqui é 0. Relação a y de a, 1. Em relação à distância b, cosseno do azimuth AB. Em relação ao azimuth AB, derivado do cosseno menos seno. Aí a distância aqui também fica em menos distância b, seno do azimuth de a para b. É isso aí, pessoal. Tranquilinho. Aí, claro, é só, né? Aí é só... Opa! O que aconteceu aqui? Aí é só fazer, né? É só fazer D... Parar aqui que eu vou passar valores agora do exercício. É só fazer D... Ó. Agora é só fazer. Então, a matriz aliança covariância do que eu quero. Então, a matriz aliança covariância de x de b, y de b, né? É só fazer lá que eu já falei. D, matriz aliança covariância dos que eu conheço. De x de a, y de a, na distância b e do azimuth AB. E que multiplica D transposta. Tá? Só fazer isso. Agora eu quero passar para vocês valores. Vamos passar valores aqui. Ó. Vamos aproveitar aqui. Ó. Vou passar valores para vocês aqui. Depois eu resolvi no Scilab. Vou mostrar para vocês. E depois vocês também podem tentar resolver. Tá? Vamos lá. Cadê os valores que eu passei aqui para vocês? Aqui, ó. X de A. X de A igual 1000 mais ou menos 1 centímetro. Y de B, ou X de Y de A, 1.500 metros na coordenada, mais ou menos 1 centímetro também. Tá? Distância horizontal de A para B. 150 metros, um desvio padrão aqui no exemplo de 3 centímetros, 0,03 metros. E azimuth de A para B, eu coloquei o valor de 60 graus, mais ou menos 5 segundos. Tá? Então, esse aqui é o exercício para resolver, já está aqui, né, como que é que ele montado ali. Aí eu fui para o Scilab. Vamos lá para o Scilab.
tem um scriptzinho aqui que eu fiz, tá? Deixa eu copiar aqui, passar para o Scilab. Como que é o scriptzinho que eu fiz? Então aqui sempre eu informo os valores, né? X de A, Y de A, distância e o azimuth. Aí aqui, como sempre, uma particularidade do Scilab, ele trabalha sempre com radiano. Mesmo quando for fazer o seno e cosseno, o ângulo tem que estar em radiano. Se você estiver fazendo uma calculadora, não precisa fazer isso aqui. Não precisa passar o azimuth para radianos, mas aqui no Scilab eu preciso. Então aqui eu multiplico aqui por π dividido por 180. Estou passando para radianos, como sempre, né? Para chamar o π, você põe ali o porcentagem. Aqui eu estou entrando com o desvio padrão, eu dei esses nomes aí de SXA, SYA, S da distância, SD, SAZ, é o desvio padrão do azimuth. Aqui sim, mesmo se você estiver trabalhando na calculadora, para você fazer lá os cálculos, enfim, na hora de você montar a matriz variância-covariância, ele tem que estar em radianos. Por isso que aqui eu estou passando para radianos, tá? O desvio padrão do azimuth tem que estar em radianos. Então, peguei os 5 segundos, dividi por 3.600 aqui, eu estou passando para graus. E quando eu multiplico por π dividido por 180, eu estou passando para radianos. Bom, aí implementei aqui a fórmula escrevi a fórmula de x de b, y de b, está aqui tranquilo. Entrei com a matriz variância-covariância conhecida, tá? Então aqui está a diagonal principal, né? Então, entrei aqui com o desvio padrão de x de a ao quadrado, né? Que é a variância que tem que entrar aqui. Restante 0, depois 0, o desvio padrão de y ao quadrado, 0 e 0, aí 0, 0. O desvio, aqui porque eu coloquei, eu poderia colocar genericamente lá, que eu já informei o valor, né? Coloco o SD aqui. O desvio padrão da distância elevado ao quadrado, e 0. Aí o último elemento da diagonal, 0, 0, 0. E o desvio padrão do azimuth elevado ao quadrado. Lembrando que esse desvio padrão do azimuth, como eu expliquei na teoria já, tem que estar em radianos, né? Aqui, anteriormente, eu já passei para radianos. Bom, aí a B, simplesmente implementei aqui a B, ó, o ponto e vírgula, né? Mudando de linha, né? E coloquei a B aí. Então, a MVC que eu quero, x de b, y de b, é D, MVC dos elementos conhecidos, D transposto. Como já estão acostumados aí, né, dos outros vídeos, do jeito que eu monto o script. E depois eu tiro o desvio padrão do x de b, y de b, que é tirar a raiz quadrada do elemento 1 e do elemento 1,2. Aí a gente manda executar. E está aí o resultado. 2,7 centímetros o desvio padrão de x de b e 1,8 centímetros o desvio padrão para y de b. Tá? Que aqui são em metros, né? E está aqui a coordenada, né? X de b e y de b. Tá? X de b, 1129,903, com desvio padrão de mais ou menos 2,7 centímetros. E y de b, 1.575 metros, com desvio padrão de 1,83 metros. Valeu, pessoal! Até a próxima!